Viva a vida está no ar. Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja bem com você e a sua família. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Esperamos que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós cremos que o último programa abençoou, tocou tantas pessoas, tantas vidas, e nesta manhã nós vamos transmitir a segunda e última parte desta mensagem. Abençoou a igreja, edificou a igreja, ouvimos testemunhos de pessoas na igreja que foram libertas de mágoas de 23 anos atrás. Então, assista com atenção a segunda parte da mensagem, que é melhor perdoar. Bom programa para todos nós. Então, se você tem alguém que eu só quero ver agora a ossada dele, os dentes, os ossos e os cabelinhos dele, eu quero ver essa pessoa que você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa resolver, você precisa tratar. Por quê? Porque você vai ficar assim. Você vai ficar cheio de problema. Você vai ficar fisicamente mal. Distúrbios emocionais, tristezas constantes. No campo espiritual, os danos são maiores ainda. O ensino de Jesus fala, o primeiro dano espiritual é que você vai ficar debaixo de condenação. Quando o servo condenou o seu conservo, ele também se condenou. A condenação que ele deu para o seu conservo é a condenação que ele sofreu. Jesus, ele trata diretamente conosco, ele diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que que fará? Também o vosso Pai Celestial vai condenar você. Também você vai ser condenado. Então, um dano espiritual tremendo, essa condenação. Quantas vezes gente boa, gente com talento, gente com capacidade, está travada, não consegue fazer, não consegue servir, não consegue construir nada. Por quê? Porque está condenada, está debaixo de uma condenação. Segunda consequência, oração não respondida. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse assim: tudo o que pedires em oração, crendo que já receberam, assim lhes sucederá. Oh, que palavra! Quando lemos esse texto, logo pensamos que basta apenas orar e imediatamente receberemos o que pedimos. Tudo o que pedirem em oração, crendo que já receberam, assim vai suceder. Pronto, ponto, fica aqui. Sim, mas não é assim na Bíblia. Para melhor compreendermos este texto, nós precisamos ler, entender, analisar também os versículos 25 e 26 de Marcos capítulo 11. O versículo seguinte ao 24, que diz: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe, mas se vocês não perdoarem, vosso Pai que está no céu não perdoará vocês também. Agora, se analisarmos o texto por completo, se você continuar analisando o texto de Marcos 11, podemos afirmar que se não perdoarmos, nossas orações não serão ouvidas. Se não perdoarmos, a nossa oração
não será ouvida. E aí a gente pode se embolar mais e confundir a misericórdia de Deus com a resposta da nossa oração. Porque o que Jesus falou é isso. Ele disse, não, se quando tudo que pedires em oração, crendo que recebeu, assim será. Sei, mas para você ler o contexto todo, a moral é, se você não perdoar, essa palavra não se cumpre. A sua oração não será ouvida. Então, o perdão de Deus, de certa forma, ouça, depende do nosso. Ao afirmar que o perdão de Deus, de certa forma, depende do nosso, eu não estou cometendo nenhuma heresia aqui. Não, mas o perdão é... Bom, na conhecida oração do Pai Nosso, Mateus 6, de 9 a 15, o próprio Senhor Jesus declara no verso 12 o seguinte: perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus nos ensina que seremos perdoados o quanto perdoamos. Ou seja, na medida que usamos para com o outro, é que obteremos ou não obteremos o nosso perdão. Senhor, perdoa as nossas dívidas, eu não vou perdoar de ninguém, mas perdoa a minha dívida. Não vai funcionar assim. É o que Jesus está ensinando. Então, muitas pessoas conhecedoras da palavra de Deus não exercem o perdão, achando que Deus está contente com elas, achando que Deus está dizendo isso mesmo, manda fogo, executa juízo, executa condenação. Estas pessoas poderão ter uma surpresa desagradável, desagradabilíssima no juízo final e serem condenadas. Pois quem não perdoa, não será perdoado. Segundo, o perdão não tem limites. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 8, verso 21, verso 22. A pergunta que o apóstolo Pedro faz a Jesus não nos é estranha. A pergunta não nos é estranha de Pedro. Por que o senhor está dizendo isso? Porque nós constantemente nos perguntamos: até quando eu vou ter que perdoar essa pessoa? Você já se perguntou isso? Você não, né? Você é espiritual. Mas eu já me perguntei várias vezes. Mas eu que me faço essa pergunta, também tenho que me perguntar: meu Deus, tomara que o outro aguente me perdoar mais uma vez. Não é assim? Até quando eu vou ter que perdoar? Ô Jesus, até quando? 7? 7? Não, 70 vezes 7. Se tivéssemos o DVD dessa conversa, até quando devo perdoar? 7? Jesus, 70 vezes 7. Aí Pedro, se tivesse a gravação, DVD, caramba, não sei se Pedro ia dizer caraca, caramba, qual seria a expressão dele da colocação de Jesus, não é? Então, por isso que eu digo que nós também nos perguntamos: até quando essa pessoa vai abusar da minha paciência?
Até quando esse irmão vai abusar da minha espiritualidade? Olha, eu sou espiritual, mas espiritualidade tem limite, hein? Não é assim? Quantas vezes a gente diz assim, eu já estou no meu limite. Mas o que precisamos é entender que o perdão não tem limite. Não tem limite. Não tem um teto. Né? Não, tem sim, 70 vezes 7. Então pronto. Então, eu não sei quantos aqui já chegaram na casa dos 100 vezes de perdoar o mesmo irmão. Eu não sei se alguém aqui já chegou no 100. Mas 70 vezes 7 é mais de 100, né? Quanto é 70 vezes 7? É 500 e... quanto? 490. Viu que fugir da escola acontece? Você não sabe fazer mais conta de cabeça. 490. 3 vezes 7, 21, 42 e 7, 49. Está certo. Alguns aspectos do perdão, a gente vai tomar ceia. O perdão é imerecido. A pessoa que te ofende não merece seu perdão, mas você deve perdoá-la da mesma forma que nós também não merecemos o perdão de Deus. Mas mesmo assim, Ele nos perdoa. Quantos sabem que foram perdoados? Você sabe que Deus te perdoou? Tem certeza? Então isso é fato. Alguém disse, o perdão tem a enlouquecedora qualidade de ser injusto e sem mérito. É isso mesmo. Não, eu não vou perdoar ele porque ele não merece. Eu vou perdoar esse porque esse merece. Ninguém merece. Perdão é sempre imerecido. Se tiver mérito, não é perdão, é retribuição, é contrapartida, mas não é perdão. Se você faz porque tem mérito, não tem nada a ver com perdão aquilo. É uma troca, é um negócio, é uma composição de dívida. Eu deixo para lá isso, você deixa para cá isso, a gente arruma. Perdão é sempre imerecido. Não tem nada a ver com merecimento. Amém? O perdão é de graça para quem recebe, mas muito caro, mas muito dispendioso para quem dá. Não é assim que aprendemos? Perdão exige muita humildade, muito amor. Nós vamos desfrutar do perdão que nos é dado de graça, mas o que custou o perdão de Deus? Custou muito. Para mim, para você, é a graça, é de graça, é sem mérito, não custou nada, só custa receber, mas para Deus custou a vida do seu filho. Para Jesus custou a humilhação de encarnar, não é? Mas para quem recebe é de graça, mas muito caro, dispendioso para quem dá. O perdão exige muita humildade e muito amor. Sem humildade e sem amor, sem amar, a gente não consegue. Sem se guiar pelo mandamento de amar o próximo, você não consegue perdoar. Então vemos claramente no perdão que Deus nos dá, para nós foi de graça, mas para Ele custou preço de sangue. Terceiro e último ponto, perdão tem memória. Eu disse domingo passado que perdoar não é arquivar. Não é? Não é arquivar. Mas o perdão ele tem memória. A frase conhecida, quem perdoa esquece, ela é equivocada, pois quando perdoamos, não necessariamente esquecemos ou precisamos esquecer, pelo contrário. Quando perdoamos, estas lembranças produzem em nós alegria, não é? Olha que bênção. Poxa, lembra?
Pois é, poxa, olha que bênção, fulano, meu irmãozão, meu amigo, gente boa, Deus já usou tanto para me abençoar. Poxa, eu me lembro, poxa, se eu não tivesse perdoado, se eu não tivesse passado por aquilo. O perdão, a lembrança do perdão, ela não me derruba, não me entristece. Se você reencontra aquela pessoa que perdoou e você está vendo desgraçado, safado, ela perdoei ele, mas aquele miserável, você não perdoou nada ainda. Porque a lembrança é uma lembrança festiva, não é uma lembrança amarga. A lembrança daquela situação é uma lembrança que produz alegria, paz e sentimento de que Deus está dentro da nossa vida, né? Deus está comigo, Deus me deu graça, Deus me deu força, olha, Deus operou na minha vida, olha que alegria, que bênção. Você tem alguma coisa que Deus operou na sua vida e você ficou triste? Deus tirou o pecado da sua vida, você está alegre, em paz. Deus cancelou a sua dívida, você está alegre. Você lembra de onde Jesus te tirou, onde que você estaria hoje se Jesus não estivesse na sua vida. Então uma lembrança, né, do perdão que Deus te deu, e a lembrança do perdão que você deu para o outro, sempre deve ser algo que renova uma paz, que renova uma alegria. Por isso que o perdão tem memória, e a memória daquele fato não é uma memória que mata, que destrói, que entristece. É uma memória boa. Como foi maravilhoso. Lembra como que foi bom você ter perdoado aquela ofensa? Não é verdade? Aí eu olho para minha esposinha, olha que coisa linda. Aí fico olhando para ela, dormindo do meu lado, roncando. Aí eu digo, olha como que foi bom perdoar ela, tanta coisa. Aí, né? Dá um abraço, né? Como que é bom. Como que a gente se sente. Por isso que eu digo isso. Quando o perdão não é liberado, as lembranças do episódio trazem o quê? Muito sofrimento. Quando você não libera perdão, e você lembra da traição, e você lembra da acusação, e você lembra da fraude. Se Deus é justo, vai arder no mármore do inferno. Não é assim? E sai dali para pregar, olha, Jesus te ama e te perdoa, vem para Jesus. Não é assim? E a gente vai vivendo debaixo da condenação, vai vivendo. Então, digo para você, perdoe. Perdoe. Perdoar é uma questão de sobrevivência espiritual. Perdoar é isso. Eu desejo, espero que nesta manhã nós tenhamos aprendido com a palavra de Deus como que é perigoso não perdoar e para onde isso pode nos levar. Quando você decide não perdoar, escolhe não perdoar, isso pode levar você para um caminho de fraqueza, de enfermidade, de morte. Entendemos que o perdão é uma necessidade. Você pode dizer, bispo, é muito difícil perdoar. Mas abra o seu coração. Abra o coração. Deixe o Espírito Santo entrar. Tire todo o orgulho. Tire toda a vaidade, para que você possa viver a maravilhosa graça de perdoar e a graça de ser perdoado. Comam, bebam, façam isso em memória de mim. Lembra? Você lembra do dia que Jesus te perdoou? No dia que Jesus entrou na sua vida? Que coisa, que graça. Você ali, se achando a última pessoa, se achando a menos digna, a mais miserável, você não podia fazer nada. Nada. Não tinha como você resolver. Você só podia fazer o que você fez. Você só podia fazer o que o servo fez. Senhor,
tem misericórdia. Aí ele teve, aí ele veio, aí ele curou, aí ele libertou, aí ele salvou você, encheu teu coração de uma alegria, tirou uma tonelada da tua vida, lembra? Por isso que a ceia fala assim, olha, faça isso em memória do sacrifício. Por isso que na ceia eu sempre me lembro do dia que Jesus entrou na minha vida, sempre me lembro do que Ele fez, sempre me lembro daquilo que Ele está fazendo hoje na minha vida. Então, Jesus nos orienta que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, irmão. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, agora que você já sabe ou que foi lembrado que o perdão é fundamental para a vida cristã, peça a Deus e libere perdão. E sinta, experimente o seu tremendo poder, o poder do perdão, o poder reconciliador, quando você recebe perdão, quando você oferece perdão. Só para perdoar é que devemos pensar nos que nos fazem sofrer. Quando você pensar em alguém que te fez sofrer, pense só dessa perspectiva. Quando você pensar numa pessoa que te fez mal, você só pensa assim, eu preciso perdoar essa pessoa. Eu preciso liberar isso. Quando você pensar, não pense para reviver a ferida. Não pense para amaldiçoar. Deus é Pai, é justo, há de pagar. Não pense assim, porque você vai adoecer. Você vai parar, você não vai viver mais. Você vai ficar rodando em volta disso. A vida passando, as coisas passando. Então, quando você pensar, pense, só para perdoar é que nós devemos pensar nas pessoas que nos fazem sofrer. Amém, irmãos? Tenhamos certeza de que Deus serve-se, usa estas pessoas para nos exercitar a humildade e a paciência. Eu digo para você, um dia, se perdoarmos, nós veremos como foram úteis, como foram importantes. Se perdoar, você vai chegar um dia que até você vai dizer, rapaz, você sabe que eu acredito, eu agradeço a Deus a maluquice daquela pessoa. Eu agradeço a Deus hoje que aquela pessoa me chutou. Eu agradeço a Deus. Porque você gosta de apanhar? Não, é porque Deus usou isso para servir, para me exercitar na humildade e na paciência. Eu não sei se você é alguém que pede a Deus paciência. Você pede a Deus paciência? Eu já pedi muito, não peço mais. Por quê? Porque quando eu peço a Deus paciência, Deus de pronto me joga um monte de situações para eu poder ter paciência. Mas o senhor não quer ter paciência? Não, deixa Deus administrar isso. Né? O senhor não pede nada, eu peço graça. Mas graça é paciência também. Não é? Mas eu aprendi isso. Às vezes, me dá paciência. Aí Deus bota um monte de gente para te apoquentar, que é para você poder ter paciência. Porque você não precisa ter paciência com quem te ama, com quem te abraça. Não precisa ter paciência com ela. Né? Meu Deus, eu não aguento mais, eu vou ter que... Vem esse cara me beijar e me abraçar. Tem que ter uma paciência que ele... Não! Ao contrário. Não é verdade? A gente tem que ter paciência com essas outras pessoas. Então, se a gente perdoar, nós veremos como que essas coisas foram úteis, foram importantes na nossa vida. Foram úteis de uma maneira geral, àqueles que um dia nos maltrataram. Vamos perdoar, irmãos? Amém? Vamos praticar?
Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que é proteção para a nossa vida. A tua palavra que é força para a nossa vida. E eu te peço que nenhum de nós tenhamos a coragem de não perdoar. Que nenhum de nós tenhamos a coragem de tocar no cálice e no pão, sem que no nosso coração tenha uma disposição para perdoar. Há, queridos aqui, irmãos, que necessitam desesperadamente. Tem alguns que nem conseguem respirar, tão sufocados, porque ainda insistem na decisão errada de não liberar o perdão. Ajuda-nos, Pai. Socorre. Que essa manhã seja uma manhã de cura abundante, seja uma manhã de transformação das nossas vidas. Que nós possamos simplesmente obedecer a Tua palavra. Esquecer as coisas que nós estamos considerando, mérito, isso e aquilo. Nós possamos ter compreendido, de acordo com tudo que foi falado, com aquilo que a Tua palavra diz, Pai. E que nós possamos sair daqui, nessa manhã, realmente pessoas transformadas, pessoas curadas, restauradas, reconciliadas, em nome de Jesus. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa Viva a Vida. Amanhã, domingo, vamos estar na casa do Senhor. E você é meu convidado para estar conosco aqui em Caxias. Estamos gravando esse momento aqui no nosso templo, antes de mais um culto. Venha estar conosco amanhã, procure uma igreja de Nova Vida mais perto de você. Próximo sábado a gente está de volta, vamos estar transmitindo, passando uma outra mensagem para o seu coração. Esperamos que você esteja de volta. Um bom final de semana, um bom sábado. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor esteja na sua vida e que o perdão prevaleça no seu coração, acima de todas as dificuldades, de todas as mágoas e todos os ressentimentos. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Até lá, Deus abençoe você, rica e abundantemente. Seus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita.